Senhor Jesus, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, Senhor Jesus. O 11 diz assim: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar, ler esse texto, para que a gente seja revestido do Espírito que há nessa palavra, na qual Paulo nos deu, para que a gente percebesse a visão de unidade e de corpo que ele tinha com relação à vida. Porque se nós, Senhor Jesus, se nós, quando ainda inimigos, a gente era inimigo, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos. Irmãos, seremos salvos. Essa é uma garantia, a gente vai ser salvo. Por onde a gente vai ser salvo? Pela sua vida. Nós vamos ser salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Senhor Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, porque somos Teus. Podemos esperar no Teu Espírito a garantia que Ele nos ensinará todas as coisas e nos lembrará de tudo o que é necessário para que a Tua igreja seja constituída de Ti, Senhor. Por isso, ser conosco, para a glória de Teu nome. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, esse texto ele me trouxe muita reflexão, porque nós temos falado aqui o tempo todo que a salvação é algo que já está em nós. Já recebemos o Espírito de Deus e com tudo aquilo que a gente precisa para enfrentar a vida. A gente não precisa mais ser preenchido. A gente já recebeu o que precisava. Já está em nós. Não encontramos fora. Olha, Jesus não está aqui no meio de nós agora. Ele está dentro de nós. Jesus, quando subiu, os discípulos ficaram tudo olhando para cima. O que é que vocês estão buscando? O que é que vocês estão esperando? A presença de Jesus está lá junto do Pai. Mas o que é que Ele deixou para nós aqui? O Espírito. Com tudo que Jesus é, com tudo que Jesus tem, com tudo que foi dado ao homem através de Jesus. Vamos lá para Gênesis para a gente entender esses aspectos. A gente vai ver lá em Gênesis, eu acho que é ele diz assim, é o 28, 1:28. Na criação do homem, Deus pôs o homem, criou Deus pôs o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, abençoou os dois, ou a humanidade, os abençoou. Ele não está falando que abençoou Adão, olha só, ele abençoou homem e mulher, quando os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo. Se você for ver essa palavra fecundo, frutificai, é gerar fruto. Ser fecundo é aquele que produz multiplicidade. No original, fecundo é frutificar. Vai falar também em frutificar.
Então é frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas e que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos servirá para mantimento. Então isso aqui ele deu para a minha sustentação. Mas o que é que Deus está fazendo aqui com o homem nesse momento? Está o capacitando, está dando a condição de ser pleno. Deus disse que ia multiplicar a terra, ele deu a condição do homem de ser essa multiplicação, de encher a terra, de ser pleno. O que é que houve com o homem que ele deixou de ser assim? A gente vai entender que Jesus é a recuperação dessa condição que ele tinha dado no princípio, de autoridade, de plenitude, de conduzir todas as coisas. Ele deu ao homem a condição da terra, a condução da terra, deu poder ao homem de encher. Qual foi o problema do homem? O homem, ele mudou o verbo. De vez de ele ser aquele que agora frutifica, ele quer ser preenchido, ele quer comer algo que Deus disse que ele não comesse. Deus disse: olha, não coma isso. Ele sentiu falta de quê? Se no jardim, no Éden, o Éden é prazer, a palavra Éden quer dizer prazer, paraíso. Ele fez um jardim no paraíso, para que o homem tivesse tudo, todas as árvores ele deu ao homem para ele se alimentar, e disse apenas que ele não comesse daquela que traz a razão do certo ou errado. Ele não estava satisfeito só com a vida, ele queria expandir e ser como Deus no aspecto de que ele não tinha condição de ser julgador, avaliador do que é bem e mal. O homem perde a condição de ser aquele que poderia encher a terra, quando ele busca algo fora da vida. O Senhor deu a vida, ele se tornou alma vivente. A eternidade ele ganharia se ele continuasse se alimentando da vida. O que é que a gente precisa hoje, irmãos? Da vida. A gente não precisa avaliar, julgar ninguém. A gente precisa da vida e ser vida para as pessoas. A gente não entendeu que Cristo agora recebeu uma natureza. Jesus veio com uma natureza diferenciada da do homem, que tinha sido contaminada pelo pecado. E naquilo que ele se tornou, como sem pecado, a morte não pôde retê-lo, porque o salário do pecado, a condenação do pecado era o quê? A morte. Como a morte não pôde reter Jesus, Jesus agora é a figura que pode nos trazer a mesma condição do primeiro Adão, sem pecado. Sem pecado. Essa é a salvação objetiva. Foi algo que Jesus fez por nós. E a gente, quando crê, recebe essa condição. Foi objetivamente feito para nós. A gente só precisa receber, como também Adão no princípio recebeu. Adão recebeu toda a condição. Mas qual foi a mudança de verbo, quando Jesus disse que ele era o verbo?
Qual foi a mudança de verbo? Lá em Adão, ele saiu da esfera de gerar, de frutificar, de se dar, para ser preenchido de algo. Vou comer da árvore que me é proibido comer. Sabe qual é a proibição que o Senhor faz a nós hoje? Está no certo ou no errado. Eu tive situações essa semana que mostrou plenamente isso. Meus filhos terem dificuldade de relacionamento por uma se avaliar melhor do que a outra, ou por a outra ter falhado e ela não admitir. Houve um conflito entre eles. Mas eu, como pai, eu queria a conciliação. Eu não queria que uma avaliasse a outra, mas uma ajudasse a outra a ter o comportamento que a outra achava que deveria ter. Mas a gente rompe, porque a gente não está na vida, a gente está no julgamento e na avaliação, na justiça própria. Esse é o problema do homem. Quando uma vez que ele recebeu a santificação, ele passa a não mais querer depender, porque essa santificação, ou essa separação objetiva que o Senhor fez em nós, foi Cristo que fez. Mas agora ele não quer mais que eu me sustente nessa santificação, se eu não entender que tem uma santificação que o Senhor nos dá através do Espírito. O Espírito vem nos santificar. É a árvore da vida que quer que eu continue na vida que eu recebi. Eu recebi a salvação através do Espírito, e agora Ele quer, como Paulo disse aqui, que eu viva por esse Espírito. Como foi que a gente leu? Ele diz assim, ó: porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte do seu Filho. Muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A gente vai ser salvo pela sua vida. Ele está dizendo que salvação é essa, que vai acontecer lá na frente. Vamos avaliar essa salvação, irmãos, como a salvação do corpo. Uma salvação que vai acontecer, mas é do corpo. E muitas vezes a gente está achando que a salvação é o Senhor quem vai me dar mais na frente, e não entende o que Ele está dizendo aqui, ó. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Agora intercedeu. Não é uma coisa que eu vou receber, não. Nem uma coisa que está para frente. O que está para frente é a reconciliação do nosso corpo da carne. Isso Ele já nos garantiu. A gente confunde muito. Esse texto dá a entender que a coisa vai acontecer mais na frente, que eu estou num processo. Eu estou no processo, mas com a convicção que é através daquilo que já entrou em mim, eu já posso fazê-lo. Não é uma coisa que eu adio. Não, o Senhor conhece meu coração, eu vou ser melhor. Não vai ser melhor. Você já pode ser melhor. Você já pode agir por Deus. A gente precisa entender que, uma vez no Espírito, eu sou um com Deus. Não tem separação mais. Esse negócio de jogar para frente é pregação que hoje está fazendo com que cada dia o crente viva em função de receber, de comer, e não de ser fruto. E não ser aquele que entrega, não ser aquele que é como Cristo. Cristo em si trouxe toda a condição. Rapaz, Jesus não tinha problema com ninguém rejeitá-lo. Ele tinha problema de as pessoas rejeitarem, assim, ele se sentia rejeitado pelas pessoas, mas rejeitarem a palavra que ele tinha do Pai, a sua origem. Você rejeita de onde você veio, quem você realmente é, quem nós somos, irmão. Então, acontece muito da gente estar pregando e jogando o Evangelho para uma conversão futura.
algo que vai acontecer na minha vida, não. Quando eu tiver mais velho, eu vou ser mais santo. Quando eu vou me encher mais do Espírito, fazendo alguma coisa. A gente vai entender que naquilo que o Senhor nos deu a condição, nos separou, ou santificou. O que é a santificação? A gente fica achando que é um conjunto de regras, de repreensão da carne, do prazer da própria carne, e começa a dizer que isso é santificação. Quando a santificação é uma vez que eu entendi o propósito, eu vivo para aquele que me conquistou. Eu vivo para aquele que me trouxe e me deu condição de ser como ele. A gente precisa entender que assim como Adão tinha toda a capacidade de frutificar, de encher a terra, ele não precisava ser preenchido por nada, porque Deus deu a ele a condição de encher a terra. E em Cristo a gente recebeu essa condição pelo Espírito que entrou. Efésios 5, a gente vai ver como é que a gente se enche do Espírito. Ele diz assim, lá no 5,15, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Deus nos criou pessoas com vontade. Nós temos as nossas vontades, mas eu preciso compreender, uma vez que eu recebi a condição de Deus, qual a vontade de Deus. Eu preciso compreender qual a vontade de Deus, que eu sei hoje, e a palavra me diz, mas eu não testifiquei muitas vezes, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu fico achando que a minha vontade é que é boa, é agradável e perfeita. Mas eu preciso compreender, e essa compreensão só vem através de quê? De uma transformação, não é? Transformado pela renovação da vossa mente. A transformação da mente só vem com a palavra de Deus como estrutura e fundamento existencial. Por isso que os parâmetros da gente mudou. A gente não pode mais andar conforme o mundo, a gente tem que andar conforme a palavra. Ele vai dizer aqui, procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Pronto. O que é que a gente está fazendo aqui, irmãos? Para que serve a comunhão? Para que é a igreja? Quando é que a gente, qual é o propósito aqui de estarmos reunidos? E precisamos estar nos reunindo para aumentar o nosso entendimento, para aumentar a nossa capacidade de entendimento. E esse entendimento vem quando a gente se submete ao Espírito, porque é um exercício existencial. Não é simplesmente lendo a palavra, é pegando a palavra e procurando viver por ela. Aí você vai começar a entender o que é o propósito de Deus e que é a boa, agradável e perfeita vontade. Porque quando você vai fazendo, Deus vai dar a capacidade. Quando eu encontrar em mim o conflito interior da lei que está gravada na minha mente, a lei gravada na minha mente, e eu encontro na carne a dificuldade de expressão, porque a carne é mais forte do que a lei que está gravada na minha mente, a lei de Deus. Ele diz que eu preciso ir para o Espírito. Quando é que eu não consigo cumprir a vontade de Deus? Quando eu uso a minha carne para ir de encontro à vontade de Deus. Quando eu digo a mim mesmo que eu vou conseguir realizar isso, que precisa ser feito assim. Ele diz que eu tenho que ir, Hebreus diz que eu tenho que ir com ousadia ao trono da graça. E ali há um sacrifício, uma entrega, um sacramento,
uma santificação, há ali uma entrega espontânea. Então, quais circunstâncias que você se encontra? Você se encontra em circunstâncias que de encontro à sua carne você não vai ter força, mas Deus vai dizer a gente que a gente precisa ir para o Espírito, que lá há o poder de ressurreição, há o poder de libertação. Isso é subjetivo. O objetivo foi o que o Senhor fez direto, mas subjetivo é aquilo que eu tenho que fazer. Por isso que um cresce mais do que o outro. Eu preciso se submeter, eu preciso dar o passo. Aí ele diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí você diz: o vinho é o prazer da carne seria o vinho, o prazer da satisfação de comer, de ser preenchido, porque a gente inverte, a gente está aqui pedindo a Deus para ser preenchido. A gente não entendeu que a gente é aquele que preenche. A gente não entendeu que o dom que o Senhor nos deu é para preencher as pessoas naquilo que o dom que o Senhor me deu. Qual foi o dom que o Senhor te deu? Você precisa levar esse dom para as pessoas e preencher as pessoas com esse dom que Ele lhe deu. Mas a gente fica usando o dom para ser preenchido, para ser abençoado, e não entende que o dom é para abençoar. O que a gente recebeu de Deus é para que a gente o dê. Por isso que ele vai dizer aqui, irmãos, ó, falando entre vós com salvo. Como é que eu me encho do Espírito? É falando, não é querendo ouvir. Ouvir eu já recebi, foi objetivo, a fé já veio. Agora eu preciso o quê? Amém? Eu preciso o quê? Falar. Como é que eu me encho do Espírito? Falando. Puxa vida, como é que eu não vi isso antes? Eu me encho do Espírito falando. Porque a gente se cala, irmão? É tudo que Satanás quer. Porque a gente só quer ouvir, irmãos. Não, eu vou para lá para ouvir uma palavra. Por que a gente não fala? Porque falando é que é preenchido. Falando é que o Senhor vai colocando. Por quê? Porque Ele já deu a você na fé objetiva. Você creu, recebeu. E o pouco que você falar, você vai ver que você precisa, como ar, cada vez que eu solto o ar, ó, eu preciso fazer isso imediatamente, ó. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente vai buscar o ar para ser suprido. Ele vai me encher na hora que eu começar a me esvaziar. Quando é que eu deixo ser enchido? Quando eu deixo de falar. Quando eu só quero receber. Se eu quero só receber, como é o negócio? Chega um ponto que eu não consigo mais receber. Eu já recebi, eu preciso soltar. Eu preciso liberar. Liberar aquilo que eu recebi, o Espírito. Mas ele continua dizendo assim, ó: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais. Estou falando os salmos, que é a poesia, que é a palavra mais rica daquilo que a gente possa expressar, entoando e louvando de coração e cantos espirituais. E aí ele diz aqui, ó, dando, é falando, agora é dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Por que graça? Dar graça, porque eu preciso dar graça ao Senhor? Porque eu entendo o que recebi. Eu entendo que eu fui preenchido. Eu entendo quem eu sou.
eu entendo que eu posso, e por isso que eu dou graça. Eu dou graça porque eu reconheço que eu recebi. Eu dou graça porque cada vez que eu falo, eu sou preenchido. E aí eu começo a ser grato ao Senhor. Mas ele continua. Ele está dizendo que eu me encho do Espírito quando eu falo, quando eu dou, reconheço aquilo que recebi, e eu sei a capacidade de dar. E aí ele diz assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor ao Senhor. Aqui tem a ver com comunhão, tem a ver com relacionamento, tem a ver, amém, irmão, com a necessidade, tem a ver com o reconhecimento que nós não somos completos em nós mesmos, que eu preciso do outro para ter a plenitude de Cristo, que eu preciso do outro para ter um entendimento maior do Senhor, como foi falado aqui no começo, que é através do relacionamento que a gente começa a ter um entendimento, e é sujeitando-vos uns aos outros, não é? No temor de quem? Cristo. E a gente sabe quem é Cristo. Cristo é o doador universal, é o abençoador. Quem Cristo quer que a gente se torne? Como Ele. Nós precisamos entender que nós somos aqueles que abençoam. Nós somos aquilo que Deus estabeleceu para ganhar a terra, luz da terra, sal para o mundo. Nós somos os responsáveis pela atualidade, por tudo aquilo que acontece no nosso meio. Porque o Senhor vai cobrar de... Me diga, irmãos, o Senhor vai cobrar de um pecador, de um indivíduo que não foi justificado? De quem Deus vai cobrar a terra hoje? De quem Deus vai cobrar uma palavra num determinado lugar que era para você ter dado? Eu sou muito tímido e fui chamado já para 2 velórios para dar a palavra. Vou lá gaguejando, mas falo. Porque houve uma necessidade, eu me dispus. Quem é que Deus quer usar hoje, irmãos? Quer usar você. Você é a figura que Deus quer usar. Ele vai cobrar a gente de quê? A vida da gente, ela está voltada para quê? Para que a nossa existência? Porque se a gente entendeu que a gente é para Cristo, a gente não pode mais só querer comer. A gente está aqui para servir. Eu estava meditando aqui um pouco antes, eu disse, por que Deus primeiro veio com Mateus, que é o que fala do rei? Eu assisti muitos filmes de reinos, o rei da Inglaterra, e comecei a ver o rei como aquela figura que a vida dele não era tão importante. O reino era mais importante do que a vida dele. Todo rei tem essa visão de que os desejos dele são secundários. Então, num filme, o filho queria casar com uma mulher que o rei não queria, porque ele tinha que casar com uma mulher que ia estabelecer a paz no reino com outro reino. E o filho disse, não, eu amo. Ele disse, você vai ser rei quando? Porque quando você entender qual o propósito do rei, até seu casamento é para um propósito. A gente é de Cristo, a gente quer o casamento da gente para quê? É para Cristo ou é para nós mesmos? A gente entendeu o reino? Será que a gente entendeu o reino, que a gente é para as pessoas ou as pessoas têm que ser para nós? Porque Jesus disse que ele era para as pessoas. E o entendimento do reino para depois logo ser servo é o quê?
Só pode ser servo quem tiver autoridade para sê-lo. Senão ele não vai ser humildade. Ele quando servir, ele vai querer o quê? A paga. Ele serve pelo dinheiro. Ele não serve pelo trabalho e pelo propósito e pelo entendimento. Para ter esse entendimento, primeiro tem que entender o reino. Uma vez que você entende o reino, aí você pode dizer que esse é um servo. Aí eu posso ser um servo. Só é servo se entender filho do rei. Porque foi assim que Jesus se colocou. A autoridade que ele tinha não era de poder, era de se submeter. Porque ninguém fez nada com Jesus a não ser aquilo que ele quisesse que fosse feito. E ele se entregou. A ideia é que ele foi entregue, porque ele tinha autoridade sobre a vida dele. Para poder ter uma humanidade perfeita. Você tem que se entender como um todo e ser pelo todo, e não ser por você mesmo. Mas observe o evangelho que é pregado hoje, que é para você estar aqui buscando de Deus ser preenchido, que você vai ter o reino futuro, que o reino é hoje, é agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, venha a nós o vosso reino, porque eu quero reinar. Como eu gosto de comer e quero ser preenchido, ele diz que meu ventre virou meu Deus, e eu fico pegando Deus para satisfazer o meu Deus, que é o meu ventre, porque eu quero uma cooperação do Deus celestial para o Deus do meu ventre, porque eu quero ser preenchido de coisas aqui, como se isso me preenchesse, porque nada pode me preencher que não seja o Espírito de Deus. Mas a gente inverte, a gente ainda quer viver no certo e errado, nos padrões de determinar as coisas de acordo com aquilo que seja, que a gente acha que deve ser. A liturgia da reunião tem que ser assim, tem que ser assado. A gente tende a querer ser e enquadrar as coisas da forma correta, e o Espírito diz: seja livre para a comunhão, no amor, na plenitude. Qual a intenção que você está? Qual o princípio daquilo? Qual é a coisa mais importante da vida da gente? O que é que Deus quer de nós, além da vida? Porque para mim Deus quer a nossa vida, mas o Senhor quer o nosso tempo. Eu posso estar fazendo isso aqui, mas com intenção interna, usando um dom, aquilo que o Senhor está me dando, mas para eu ser abençoado. Eu perdi o princípio. Eu preciso entender que aquilo que eu recebi, eu sou para abençoar. Eu estou aqui para abençoar, você está aqui para abençoar. Porque quem muito foi dado, muito será cobrado. Ou você se entende que recebeu, ou você não se entendeu de Cristo. A gente precisa mudar essa forma de entendimento. Ainda escuto muita palavra jogando Deus para frente. Foi Satanás que fez isso. Você vai alcançar, meu filho. Se preocupe não, que você não é agora, mas depois você vai ser. O Senhor conhece meu coração e vai cumprir o que Ele falou que vai cumprir na minha vida. Não. Não é assim. Se eu não tenho discernimento do corpo, ele diz que eu tenho condenação. Por isso que muitos entre vós não são fracos, tem força nenhuma, não tem autoridade nenhuma,
são doentes, porque é cheio de carência. Não são poucos os que dormem, são mortos. Uma terra infértil, que não passa nada, não gera fruto nenhum. E Jesus nos deu essa condição. Temos que tirar isso da cabeça. Essas pregações que mandam a pessoa ir lá para frente. Não, você vai ser melhor. Você já é melhor. Você já tem o Espírito de Deus. Eu fico ouvindo palavra que fica dizendo que vai ser. Rapaz, você vai ser. Não, olhe, a salvação aqui, o reino, né? Você vai ganhar um reino eterno. Você vai reinar com o Senhor. Então batalha aqui para reinar com o Senhor. Espera aí, meu irmão, não é lá não. O que é que o Senhor quer da nossa vida? O nosso tempo. Eu posso estar dando tempo para o meu dom, mas para ser abençoado, para ser reverenciado, para alguém dizer, tu é o cara. E não uma questão de entrega, uma questão de encher as pessoas do Espírito Santo, uma questão de levar as pessoas para ter consciência plena de Cristo, para que você use o seu dom para mostrar Cristo às pessoas, não o Cristo como a gente viu aqui. Está aqui Cristo para tu, ó Cristo ali. Agora se não for para ele, isso está ferrado, porque eu já tenho ele. Esse é o ponto. A pessoa sem ver Cristo em você. O que é que a gente está valorizando na nossa vida? Jesus não precisou viver muito, irmãos. Jesus deu todo o tempo a ele, a Deus. Ele viveu plenamente para Deus e só 33 anos, e foi mais do que o necessário. Não precisava mais do que isso. 33 anos, e a gente acha que longevidade é ter muitos anos de vida. E não é. Porque a gente precisa entender qual é o propósito de Deus na nossa vida. Se Jesus precisou morrer com 33 anos e meio, ele assim o cumpriu, e ele tem a eternidade, irmãos. Ele não está ligado nesse tempinho aqui não, mas a gente está ligado aqui no tempinho, querendo preservar a nossa vida. Quem quer salvar vai perder, agora quem perder vai ganhar. Então o que é que o Senhor quer de nós? Que a gente se perca para o Senhor, que a gente se entregue. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Qual profeta queria isso? Todo ele morria de medo, porque o Senhor ia pegar, provar ele na vida. O Senhor quer a nossa vida em plenitude com ele. Ele quer que a gente mude a consciência, para que a gente não vive se preservando. A gente vive se preservando, irmão. Tudo que acontece a gente, olha aí, irmão, que eu vou ter que enfrentar uma batalha. Não entende que aquilo ali é por propósito. Glória a Deus, o Senhor me ensina com o que está acontecendo. Essa semana, graças a Deus, eu pude glorificar o Senhor em várias circunstâncias negativas, porque eu sabia que só assim eles poderiam ouvir o Evangelho. A gente acha que bênção é receber, e não é, irmãos. Bênção é dar. Bênção é se dar. Mas a gente ainda quer reter. A gente ainda quer viver para nós mesmos. E aí o Deus do ventre é a figura central. Entendeu? É o Deus do ventre. Esse é o Deus que o Senhor não quer que a gente tenha. A gente precisa entender isso, para a glória de Deus. Aí a gente alcança a plenitude. Essas reuniões é para isso, irmão. Sabe o que é a vida da igreja? É uma vida de entendimento do corpo. A igreja é para entender o corpo. Por isso que ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele está em todo canto. A gente não tem como identificar qual é o Filho de Deus. Às vezes o cara está lá em cima falando e ele não é filho de Deus. Ele vai se manifestar depois de forma demoníaca. A gente só tem que entender, absorver o Espírito e viver se dando,
se vão se transformar, isso aí é com o Espírito Santo. É o Senhor que é Senhor de todas as coisas. Por isso que João, ele, quando o homem tem uma humanidade perfeita, ele vai mostrar que Deus é a palavra. Mas quando o homem lá na queda, ele transformou o se dar, o ser fruto, ou gerar a comida, em ser aquelas pessoas que quer comer da fruta ou do fruto. Quer ser preenchido quando ele já foi, quando ele já estava, quando ele já tinha. E é assim que o Senhor nos considera hoje. Por isso que Ele vai nos cobrar. Você tem o Espírito de Deus, não pense não, Ele vai lhe cobrar. E é esse julgamento que Ele vai fazer de nós. É isso que, se a gente vai se envergonhar ou não diante dEle. Porque sabe qual é a vergonha? É Ele ter dado a você o que Ele já deu, e você não considerou. Você cuspiu no prato. A gente vai ser envergonhado, porque a gente, feito menino, ainda está querendo comer, ainda está querendo ser protegido, a gente está querendo ainda ser cuidado, porque a gente é muito, sabe como é, né? A gente precisa tanto, Senhor, a gente precisa tanto, Senhor, tu não sabes, é assim que a gente é. Vamos mudar isso, gente. Mudar, eu já tenho, eu estou aqui para suportar qualquer coisa, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou aqui porque eu tenho o Espírito de Deus, e eu posso nele, que seja feito para a glória dele. Porque se a gente não entender isso, a gente vai viver aqui querendo, morrendo de medo da morte, viver assim preocupado com tudo. Rapaz, se o Senhor quiser levar, Ele leva num piscar de olho, gente. A gente é dele. Não quer dizer que você não prepara o cavalo para a batalha. Agora eu vou viver relaxadamente, porque tudo é assim. Ele quer a nossa parte. Isso aqui é o que Ele está cobrando de nós. É um reconhecimento de quem já somos, para que existimos, porque estamos aqui. Como é que a gente pode remir o tempo? Você acha que se você agora passar a dizer assim, eu vou ser um servo de Deus, você vai trazer o tempo de volta? Esqueça, o Senhor não está preocupado com o tempo que passou. Passou. Ele quer agora o quanto eu ajo, como eu vou agir a partir de agora, naquilo que eu recebi dele. Porque a medida que Ele vai me cobrar, a medida que Ele me deu, e se você está recebendo hoje, você tem que viver por aquilo que você está recebendo agora. Se você não fez antes, acabou, esqueça, arrependa-se. O importante é o que você está recebendo agora. A partir de agora, então, o Senhor vai te cobrar. Porque nisso que você está recebendo uma consciência de que você é pleno dele, que você tem um Espírito que pode, uma vez que você vai no átrio, você fez o sacrifício, você anda agora no lugar santo, que também já é o santo dos santos, com ousadia, naquilo que você não vê condição em si mesmo. Ele diz que o Senhor, se eu não tiver cheio de João, que é o Espírito, que é a origem de Deus, mas eu posso ir diante dele em humanidade, porque assim como eu entendi o reino, entendi ser servo, e entendi a humanidade perfeita em Lucas, o poder que há no lugar, no Santo dos Santos, o Senhor lá, os textos diz que Ele ressuscita Jesus. Em João, ele diz que Jesus ressuscita sozinho, porque em João, Ele é Deus. E a gente vai ter momentos que a gente ressuscita sozinho, porque a gente está em Deus. Mas tem momentos que a gente vai ser como servo, a gente vai ser como um rei na soberba, a gente vai ser como a nossa humanidade, e a gente precisa ser ressuscitado por Jesus. Por isso que Ele diz, vá com ousadia, meu filho, diante do trono da glória, porque a gente tem um advogado. Por isso que você não tem justificativa de viver como você está, de não querer ser uma plenitude nele.
de ser uma expressão dele. E não querer viver como um carente que está aqui para receber, que casa pensando em ganhar da mulher, e nunca querer ser para a mulher o que ela deseja que você fosse em Cristo. A gente não quer aceitar o marido crente muitas vezes, quer que Deus converta, mas se o cara for crente e for andar nos caminhos do Senhor, não tem tempo para mim, agora só quer viver em reunião, não quer acompanhar, e por sua vez vai falar porque você está servindo, porque não tem visão do propósito, da finalidade, fica buscando no mundo a alegria. Não, eu preciso buscar no mundo, a gente precisa se divertir também, né? A gente precisa ir para a praia, a gente precisa estar passeando, porque são carentes, são vazios, quer ser preenchido com qualquer coisa. Não preenche, cada vez que for, mais vai ter vontade de ir. Cada vez que procurar uma diversão, vai procurar uma maior, uma mais forte, quer mais tempo, e vai ver, e eu queria um carro, eu tenho um carro, eu quero dois, eu tenho dois, eu quero três, eu quero quatro, eu quero cinco, e não preenche. A carne não é preenchida. Busca a comunhão. Ele diz: submetei-vos uns aos outros. Você vai ver o que é plenitude. É encher-vos do Espírito. O vinho é embriaguez. O vinho é embriaguez. É a diversão vazia. É aquilo que não lhe preenche. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Senhor. E a gente sabe que é na comunhão, como ele falou. É se dando. Absorvendo a palavra como vida. Não é? O texto não disse? Só para concluir. Falando. Tu quer ir para uma reunião e começar a falar do Senhor para as pessoas? Vê lá como tu vai sair feliz. Vai para uma festa e começa a falar de Jesus para alguém. Vê se a festa para tu não vai ser muito melhor. As festas se reúnem em torno de quem? De pessoas. Para quê? Para satisfazer o ventre. Se é uma comida, corre, tem que comer primeiro, o quê? Tem que comer primeiro, vai faltar, não sei o que vai. Paulo vai dizer que a reunião de vocês é para o mal e não para o bem, porque cada um ia buscar em si um preenchimento para si mesmo. Chegaram lá, já comiam lá. Ele disse: você não tem comida em casa não? Aqui era para distribuir, mas os caras chegavam e comiam antes dos outros, porque talvez não só faltasse, né? Aí eles têm que comer logo. Mas essa é a visão ainda governante. É isso que o inimigo tem enganado. O inimigo tem enganado a gente com palavras que, olha, você vai chegar lá, você vai alcançar, olha, transforma essa pedra em pão, olha, pula aqui do pináculo que os anjos vão te segurar. Tu tem a capacidade, você vai chegar lá. E o Senhor estava pleno já. Ele sabia tudo. Ele sabia do propósito, do porquê ele foi chamado e para que a gente está aqui. Amém, irmãos? A gente tem que entender por que a gente foi chamado. A gente tem que entender que a gente foi santificado, separado por Deus para dar fruto, restaurando o homem lá em Gênesis. Frutificai, multiplicai. Rapaz, o mundo vem dizendo que a população está crescendo e não tem alimento para o povo. Isso é a maior mentira do mundo. Tu acha que Deus ia mandar multiplicar a terra, encher a terra e não ter alimento para o povo? Deus não tem condição de aumentar essa terra, se for o caso? Se precisar aumentar, Deus é 2 vezes o tamanho da terra, Deus é limitado para isso. Sabe qual é a cultura hoje? Tenha pouco filho, meu filho. Você é louco? Você não vai ter condição.
Ou não é assim? Da Europa se esvaziando. O muçulmano não está nem aí, é 8 filhos por casal. A Europa, 1,3 filho por casal, a média. Não renova a população. Como é que um casal gera um filho? E vai multiplicar como? Se outro casal gera outro filho, e aquele filho casa com outro, gera outro filho. Está saindo, a população está... E do povo cristão, o povo da Europa era todo cristão. Se afasta de Deus da forma, na razão, no certo ou no errado. O que é que acontece com ele? Não tenha filho não, meu filho. Você é doido. Você vai sustentar como? Aí o Pai Nosso diz: pão nosso cada dia nos dá hoje. Onde é que Deus abençoa? A gente inverteu tudo, comeu o mundo, a gente está se conformando com o presente século e está achando que é tudo normal. Esse é um crente doido. Eu tenho 5 filhos. Eu andei pensando nisso. Eu, quando era do mundo, abortei 2 filhos. 2. A minha menina disse que eu não era para ter dito isso a ela, porque a mãe não disse a ela. Eu disse: minha filha, eu já estou liberto. Eu sei do pecado. Estou lhe dizendo para que você não venha fazer a mesma besteira. Porque a mulher tinha tido 2 filhos seguidos. Igor é de 5 de agosto. Estava até dia 23 de agosto do outro ano. 1 ano depois eu tive outro filho. Aí a Areta, com 1 ano e pouco, ela engravidou de novo. Eu digo: pronto, lascou. Aí teve o 3º filho. Quando foi, ela engravidou de novo. Aí a gente foi abortar. Ela tomou a Citotec e no primeiro mês, segundo mês, abortou o filho. Aí ela se escandalizou porque eu falei uma coisa que a mãe não teve coragem de dizer, que por sua vez arrependida, é tanto que está arrependida que não quis dizer. Mas esse arrependimento não gera vida. Aquele que não é repassado e você mostra que realmente estava errado, você não está gerando vida. Aí quando eu assisti um filme, eu disse aos irmãos aqui, só para encerrar, o céu existe, né? O céu é de verdade. Assistam esse filme. O menino disse que foi para o céu. É um filme baseado em fatos verídicos. O menino disse que foi para o céu. Ele não morreu. Ele estava doente, com 4 anos de idade, e ele disse que foi para o céu. E dá um testemunho. E as pessoas, é tanto que virou um filme, e isso foi publicado em jornais americanos, tudinho. Ele deu sinais de que foi para o céu. Ele disse coisas que a família não sabia e que ele com 4 anos sabia. E o caso foi, ele disse que tinha visto o avô dele, que ele não tinha conhecido o avô, e lá no céu o pai se identificou como avô, o pai do pai dele. E aí o pai vai pegar a foto do avô e mostra para ele. Ele disse: não, ele não usava óculos, não é isso aí não. Aí ele ficou: que é isso? Se ele foi para o céu, como é que ele não está vendo? Aí ele foi lá, pegou uma foto do pai novo, jovem. Aí trouxe o pai com os amigos. Aí disse: qual é dele? Ele está aqui. Aí ele disse: é esse. Aí ele disse: mas aqui ele é novo. Ele disse: no céu ninguém é velho. E a mãe dele chegou, ele disse: manhã eu vi minha irmã no céu. Ele disse: eu sei, você não tem sua irmã aqui? Ela não tinha nome. Ela lembrou que tinha abortado. E a filha dela estava no céu. Muito sério. Olha a loucura da gente jovem. É responsabilidade da vida. O Senhor está me dando a consciência. Eu preciso passar a consciência para as pessoas. Eu falei aqui do ácido fólico, mas está falando. Porque aquilo que eu ganho, eu quero passar. Não tem sentido reter. Tem sentido.
A gente tem para quê? Você vai levar o quê? A origem de toda a palavra que a gente recebe aqui. Por quê? Porque não vem de nós, é do Espírito e usa quem Ele quer. A gente precisa ser verdadeiro no Senhor. No Senhor. Porque às vezes a verdade é para se a gente prevalecer. No Senhor a verdade é para engrandecer, é para honrar o nome dEle. Amém, irmãos?